Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Boa tarde, eu sou Joel Scala. Boa tarde, eu sou Franklin Valverde. Começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, a dificuldade das pequenas ONGs em obter recursos. Em um país com tantas dificuldades, são as pequenas organizações que sobrevivem para ajudar e atender a população de renda no país. Realmente, Joel, e parece que temos convidados de peso para debater esse assunto no programa de hoje. Sim, o Perspectiva recebe hoje Andréa Wolfbutel, integrante do Comitê Coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação. Olá, Andréa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Joel. Agradeço o convite e a oportunidade de estar novamente aqui conversando com você. André, vivemos uma pandemia terrível no país, com quase 700 mil pessoas mortas. Aumentou a doação no país, até por um surto de solidariedade. Como é que está a filantropia do Brasil no pós-pandemia? Então, Joel, esse aumento da doação foi uma coisa relativa. A gente teve realmente um aumento de doação das classes mais altas e das empresas. Em compensação, as classes mais baixas passaram a doar menos, porque elas entraram numa situação de dificuldade. Então, se a gente pensar na participação total da população na doação, a pandemia até fez cair a participação, porque ela excluiu alguns doadores da condição de poder doar. Nesse instante, o que nós vemos é que houve um recuo da doação, mas entre as empresas e as classes mais altas, esse recuo ainda assim está acima do que era antes da pandemia. Então, a gente tem um saldo, digamos, positivo, entre aspas, se é que pode ter saldo positivo na pandemia, mas as empresas e as fundações e as classes mais altas estão doando mais agora do que antes. O outro convidado do programa é o Gelson Henrique, sociólogo e mestrando em políticas públicas e coordenador executivo da iniciativa PIPA. Olá, Gelson, seja bem-vindo ao programa. Olá, gente, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês nesse dia. As organizações do terceiro setor, as pequenas organizações, conseguem, desenvolver projetos até de 5, 10 mil reais. No pós-pandemia, Gelson, como é que elas podem sobreviver? Então, Joel, é importante pensar que essas organizações elas são históricas no país, né? Elas sempre estiveram aqui e elas sempre tiveram com muito pouco recurso. Para eu falar sobre isso, eu gostaria de apresentar a iniciativa PIPA, que é a organização com a qual eu coordeno, que é uma organização que tem como principal objetivo contribuir para a democratização de recursos, né, seja ele do ISP, do Investimento Social Privado, ou da filantropia, para as organizações que atuam nas periferias, né? Porque da onde que nasce isso? Eu sou nascido e criado em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, tenho uma trajetória no campo dos direitos humanos, e nós vimos que as organizações que mais dão conta do trabalho efetivo nos territórios possuem muito pouco recurso para fazer isso acontecer. E aí isso é um dado que vai se alarmando durante a pandemia, porque se a gente vai pensar, nós não saberíamos que 2023 seria esse que que estaríamos se não fossem as periferias se organizando para mitigar o impacto do Covid-19, né, no Brasil. Então, o jeito que eu quero dizer é as periferias sempre se organizaram, sempre atuaram, seja com pouco ou muito recurso, que é muito esporádico. Mas o que a gente precisa falar é que as periferias vivem em estado de urgências para além da pandemia também. Como que a gente consegue manter essas organizações acontecendo, né? Lembrando que o terceiro setor é formado, na sua maioria, por pequenas e médias organizações. Agora vamos para o destaque da semana, com Frank Valverde. Então, João, nós vamos destacar essa semana a CPI das ONGs, que acontece aí no nosso Senado, né? O autor dessa CPI é o Plínio Valério, né, lá do PSDB do Amazonas. E o objetivo da CPI é investigar o repasse de dinheiro público
para estrangeiros e também para organizações não governamentais e a sociedade civil de interesse público. Tá? Na proposta feita pelo Plínio Valério, né, o que ele sugere que essa CPI investigue, é que faça do período de 2002 até janeiro deste ano. Né? E também dentro dessa CPI, o que está procurando se investigar as chamadas ONGs de fachada, né? E a ingerência que elas têm sobre o setor público e também, fundamentalmente, na questão da compra de terras. Tudo isso pretende ser investigado por essa CPI sugerida pelo Valério. Na contramão, né, dessa CPI, digamos assim, ou fazendo as críticas, né, tentando entender o que acontece nessa CPI, está o senador Randolfo Rodrigues, né, que é da Rede do Amapá, também lá da Amazônia, né, e é líder do governo no Senado, vendo que não tem uma necessidade dessa CPI, que a CPI, na verdade, o Congresso, né, Legislativo, deveria estar discutindo a pauta da retomada do crescimento e não investigações que já estão em andamento no Poder Judiciário. O que a gente vê, Joel, de uma certa forma aí, é uma disputa por narrativas. Eu queria saber da André, você concorda, André, com o senador Randolfo Rodrigues, que a CPI não é o momento para uma CPI das ONGs? Olha, eu concordo totalmente. Eu acho que, como ele fala, já existem as instâncias que estão apurando isso. Não há necessidade de você colocar uma comissão parlamentar de inquérito para essa questão, mas o que mais me deixa contrariada nesse caso é como as ONGs são tratadas como de um modo genérico, CPI das ONGs. Você imagine se você tivesse uma CPI, por exemplo, para investigar a indústria automobilística, ela provavelmente não se chamaria CPI da indústria, porque isso afeta a indústria como um todo. O que acontece com essa CPI das ONGs é que eles simplesmente colocam o nome de CPI das ONGs, não é a primeira vez que eles usam isso, como se fosse uma coisa que afetasse todo o terceiro setor, todas as organizações da sociedade civil. Eu acho isso um profundo desrespeito, porque, como eu falei, você não faz CPI da indústria, não faz CPI das empresas, você faz CPI de um caso específico que você está cuidando. Então, primeiro, eu acho desnecessária a CPI, e segundo, faço uma profunda crítica a esse nome que afeta todo o terceiro setor, que coloca como se todo o terceiro setor estivesse sendo investigado. Você concorda, Gelson? Inicialmente, com o termo a CPI das ONGs mostra um preconceito contra o terceiro setor? Então, gente, tem um ponto que é sobre... É importante falar sobre o terceiro setor em si e como que a criminalização dessas organizações que atuam no país historicamente, né? Como que vai pensando transformação social, como que já pensando justiça social, inclusive, para trazer com que as próprias pessoas e territórios, e aí quando eu vou dizer isso, eu falo sobre periferias, porque muitas das vezes, muitas dessas ONGs, muitas dessas organizações estão nas periferias, mas também é isso, eu acho que o ponto que a Andrea traz, que é muito importante, é pensar a diferença e a pluralidade dessas organizações do terceiro setor. Nós não somos uma massa, nós não somos, né, uma coisa homogênea. Eu acho que existem setores, inclusive, dentro do próprio terceiro setor. Eu acho que isso é muito importante ser analisado, porque quando nós vamos falar de uma organização de periferia que lida com menos de R$5.000 ao ano, como a pesquisa da Pipa Ponta, e outra que tem um orçamento milionário, assim, são coisas completamente diferentes. Então eu trago esse olhar porque é muito importante nós pensarmos de forma setorizada sobre isso, né? Eu acho que tem um caminho que vai por exemplo, historicamente, criminalizando o terceiro setor e as doações no país e tudo mais, e eu acho que a pergunta que eu faço, a quem serve essa CPI e a que serve essa CPI? Eu acho que nós temos que pensar isso com mais profundidade, entender a que papel político ela está cumprindo no país, para nós fazermos um debate mais sério e efetivo sobre isso. Isso é importante porque é fundamental defender o terceiro setor, já que ele realiza projetos significativos para a população de baixa renda no Brasil. Um estudo realizado pela Tracmobil, plataforma especializada na captação de recursos, teve como base 71 organizações.
Desse total, 9 não permitiam doação online. 12 mostraram problemas durante o processo de doação. E 5 mostraram problemas após o processo de doação. A transparência de uma organização é fundamental nos dias de hoje, né, no século XXI, onde as redes sociais são uma forma de você captar recursos para continuar desenvolvendo o seu projeto social. Andréia. Não, isso é mais um ponto que a gente tem problemático em relação a exatamente essas organizações que o Gelson está falando. É fundamental você ter tecnologia, é fundamental a tecnologia funcionar bem e ser transparente. Mas é difícil. Ter tecnologia é caro. Desenvolver tecnologia, contratar mão de obra que saiba operar e tudo isso é caro. E o que acontece com as organizações sociais é o seguinte: se ela tem pouco recurso, ela vai dedicar o recurso dela à causa fim dela. E não sobra recurso para ela se estruturar. Então, captar online é uma coisa muito importante hoje. A pesquisa do Ação Brasil mostrou que cada vez mais os doadores usam canais online, mas a gente tem que pensar na realidade das organizações, como é difícil você estruturar isso e operacionalizar isso. Como essas organizações chegam, né, à população para receberem doações, né, Andréia? Já que elas têm poucos recursos, né? Exatamente, é difícil você estruturar a captação de recursos. Isso eu acho que o Gelson, inclusive, pode falar muito bem dessas pequenas organizações, como que elas conseguem captar recursos com tão poucas condições, porque para captar recursos você tem que ter recursos. Infelizmente, essa é um círculo. Franklin. Então, essas vaquinhas online, popularmente, como as pessoas falam, elas são uma boa opção para você obter recursos, porque muitas dessas plataformas, né, dependendo se você não faz uma vaquinha própria, elas levam uma parte do dinheiro que é arrecadado, né? Ou seja, aquilo que deveria estar vindo para a ONG, né, para ser aplicado para o coletivo, para o público, acaba esvaindo para essas organizações. É uma boa saída essas vaquinhas online por essas plataformas, ou o ideal seria cada ONG ter a sua própria forma online de captar os seus recursos? Gelson. Então, Franklin, eu acho que esse é um ponto que a gente vai pensar, porque existem estratégias de captação, né? E eu acho que a doação individual a partir de vaquinha é uma. E ela não é simples, né? Eu acho que pensando que essas plataformas que vêm facilitando a vaquinha é uma forma de facilitar o processo para essas pequenas organizações, mas também é um lugar de depósito de confiança dos doadores. E aí eu acho que esse é um ponto para nós trazermos de quem são os donatários que possuem confiança dos doadores. Por que precisa do aval dessa plataforma que está gerenciando esse recurso e que vai enviar esse recurso, né? Porque nós sabemos que existe uma estratégia de captação direta, né? Com fundações, com organizações, com o próprio com o próprio ISP. E aí, isso é muito importante ser falado, que a forma de captar recurso via vaquinha é uma forma específica de captação, que é sobre captação individual. E que se precisa ter uma rede muito bem consolidada para conseguir acessar esses recursos. Porque, por exemplo, é isso. Como que nós vamos doar para essas organizações se nós não temos recurso para fazer isso? E, normalmente, o tempo que nós estamos doando é voluntário, por exemplo. É a forma que nós achamos de pautar e conseguir apoiar a transformação social. Conseguir não. Fazer a transformação social acontecer não é via dinheiro, né? É via o nosso trabalho. Por exemplo, na pesquisa da PIPA, aponta que 58% das organizações que responderam essa pesquisa, e é uma amostragem de 607 organizações no Brasil inteiro, das 5 regiões, 58% todas as pessoas são voluntárias. E então, isso é um ativo, né? Mas não deveria ser. Essas pessoas deveriam ser remuneradas, essas pessoas deveriam estar trabalhando formalmente para que isso aconteça, porque um outro dado alarmante é que 92,5% dessas pessoas, dessas organizações, não tem ninguém contratado por CLT. Então a gente está falando de condições de trabalho.
né? Então, quando a gente fala de captação, isso tem tudo a ver, porque como o André bem trouxe, para ter recurso, precisa ter recurso. Então, isso acaba virando uma bola de neve. E aí, quando vai pensar o sistema de Profissionalizar o doação... setor, né? Oi? Profissionalizar o setor. Precisaria profissionalizar o setor, né? Ou seja, tem um papel preponderante da profissionalização para você até ter condições de obter muito mais recursos para essas ONGs, não é verdade? Não, com certeza, e isso é a partir do investimento nessas organizações. Porque, por exemplo, existem organizações que possuem uma estrutura, né, administrativa, CLTista, né, isso, todos esses pontos. Mas, por exemplo, eu queria trazer um ponto sobre o sistema de doação. Na pesquisa também aponta que a principal fonte de recursos das organizações, né, são editais, representando 32,9%. Enquanto, seguindo disso, tem doações individuais, que aí entraria nessa vaquinha, né? Esse ponto, mas tem um fator território aí, que é 24,1%. E 23,7% são recursos próprios. Porque muitas das pessoas, essa pesquisa ela foi feita em quantitativo, né, com survey de pesquisa e tudo mais, e um outro momento qualitativo que nós fomos a campo conhecer essas organizações, entender o que essas respostas falavam para a gente, que não cabia apenas nos gráficos. E aí nós vamos perceber que essas doações individuais são pessoas do próprio território que vão doando, né? Então, por exemplo, se a Andrea tem uma padaria e eu possuo uma organização que atende 50 adolescentes no nosso bairro. E ela fala assim, eu preciso dar café para essas crianças. A Andrea entraria com os pães, por exemplo. Fala assim, não, eu acredito nesse trabalho, vou doar esses pães. E aí, quando a gente vai pensar esse recurso próprio, mais essas doações individuais, somando, ela vai a 47,8%. Ela sobrepõe todos os tipos de investimento e fonte de recurso que essas periferias estão acessando. Ou seja, são as próprias periferias que estão financiando a transformação social no Brasil e o próprio terceiro setor a partir das periferias, né? Então, existem um terceiro setor que está falando que tem doações individuais maciças de grandes doadores e outras que quem está precisando sustentar é a própria periferia e o próprio território. Então, eu trago esses pontos para mostrar como que esse sistema de doação ele vai mudando local a local, entendeu? E de que rede nós estamos Ou seja, falando. a própria comunidade é que mantém essa pequena organização. E como vencer esse desafio, saindo da comunidade para conseguir um maior número de doações, né, para ampliar o projeto social? Essa é para mim? Gelson. Como convencer? Que falhou para mim. Como ampliar o número de doações, já que a própria comunidade é que mantém essa organização. Eu acho que isso é uma transformação interessante, a comunidade tomando consciência da importância de um projeto social sendo realizado ali, né, do lado na própria comunidade. Agora, num segundo momento, é necessário que esse projeto cresça. Como vencer esse desafio e colocar isso para a sociedade em geral, a importância deste projeto que está sendo desenvolvido? Eu vou ser bem breve nessa resposta, que a Andrea também levantou a mão, então eu acho que a gente consegue bater uma bola nisso. O ponto é, não houve necessariamente uma sensibilização dessas pessoas, porque essas pessoas estão vivendo a realidade que precisa né, de apoio, porque a pauta do dia é as periferias sabem qual é a necessidade efetiva desses territórios e que precisam ser investidas. Por isso, nós nos apoiamos a fazer isso, porque isso é urgente. Isso é sobre vida, isso é sobre alimentação, isso é sobre a dignidade das pessoas que moram nesses territórios. O que precisa ser feito é que, na agenda de doação do país, as periferias se tornem uma pauta prioritária e que as pessoas e os doadores entendam, que o sistema entendam, que a pauta das periferias é urgente a todo momento por conta que a gente percebe que são elas que estão transformando o país e fortalecendo a democracia, inclusive. Então, se a gente está querendo falar de uma defesa de um país, né, que tenha dignidade para todos e tudo mais, isso necessariamente passa pelas periferias. Então, quando a gente vai falar sobre aporte financeiro dos financiadores, seja qual for o tema, tem pessoas e organizações nas periferias que estão fazendo isso. O que eu penso é como que a gente consegue mover esse imaginário da importância desses territórios para o sistema de doação no país,
que tem a grande maior parte dos recursos, né? Porque é importante Uma falar que alternativa essas importante quase seria não possuem recursos. É isso. Posso uma fazer uma iniciativa importante pergunta? seria. Claro que sim, Andréia, mas o importante Obrigada. seria ações afirmativas claro, políticas públicas, né, Andréia? Vamos lá com a sua pergunta. Sem dúvida, mas eu queria fazer uma pergunta para o Gelson. Se a gente tem um ouvinte agora que está nos ouvindo e ele está pensando assim, poxa, o que o Gelson falou faz sentido, eu gostaria de doar para organizações periféricas. Que caminho, como ele faz para escolher, para localizar e para doar para essa organização? Então, o que eu falaria para esse doador é que tem que depender do montante de recurso e qual é o tipo de recurso que ele quer doar e qual é a maneira que ele quer doar. Nós é isso, na PIPA nós temos mapeado de 607 organizações, só que responderam à pesquisa, mas o mapeamento vai a 1.200 organizações que atuam apenas em periferia, mas tem certeza que perto do território onde ele mora, existem organizações que ali trabalham que têm aval territorial sobre isso, né? Que ele possa doar. Porque o que acontece? Qual é o ponto também? É como que essas periferias, essas organizações não estão na sala onde o recurso está sendo debatido. Né? Como que a gente precisa falar de uma nova agenda de financiamento no país a partir de pessoas que não estão dentro das periferias. Isso precisa ser mudado. Precisamos que nesses espaços, nessa E mesa como onde se mudar, João? decide o recurso, como mudar? Eu penso que é começar a olhar para as periferias enquanto lugar que não são apenas o beneficiário do meu recurso, mas como parceiros estratégicos para a minha missão, que é a transformação social. Então, como que eu vou mudar o meu corpo executivo? Como que eu vou mudar o meu conselho? Como eu vou trazer outros pontos de vista para entender esse mapeamento de onde pode ser alocado recursos no país? Então, de bate-pronto, André, para falar assim, eu entraria em contato com a PIPA, que é essa organização que eu coordeno, via Instagram, que é a Iniciativa PIPA, e para conversar sobre essas nuances, né? Porque não está dado, né? Sobre só querer doar, sabe? Porque tem muitas entraves, aí tem esse lance da confiança novamente. Só que o ponto que a gente vem trazendo é que a maior parte das organizações já vivem historicamente dentro desses lugares e não possuem, e sem financiamento, mas tem aval no território, tem uma necessidade, uma importância no seu trabalho, que é efetivo. Mas aí tem que ser vencido a barreira da comunicação, né? A maior parte da população brasileira não conhece o trabalho realizado por essas organizações. Agora nós vamos interromper a nossa conversa com a Andréia Wolf-Buttel e o Gelson Henrique para ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem "O Conselho de Segurança condena a proibição do Talibã contra mulheres no Afeganistão". O Felipe de Carvalho, direto de Nova York, tem as informações. Em uma votação unânime, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou uma resolução que pede participação plena, igualitária, significativa e segura de mulheres e meninas no Afeganistão. O texto foi apreciado pelos 15 integrantes do órgão na quinta-feira. A decisão convoca todos os países e organizações com influência sobre as autoridades de facto do país para promover uma reversão urgente de políticas que apagaram as mulheres da vida pública. Desde a tomada do poder pelo Talibã, em julho de 2021, o Afeganistão se tornou palco de um grande retrocesso nos direitos humanos de mulheres e meninas, de acordo com a ONU. Dentre as medidas adotadas estão a proibição de frequentar o ensino médio e a universidade, restrições de movimento e trabalho. Em dezembro de 2022, foi emitido um decreto proibindo mulheres cidadãs de trabalhar na maioria das ONGs. No início deste mês, o Talibã estendeu sua proibição às mulheres que trabalham para as Nações Unidas. A ONU ressaltou sua condenação inequívoca da medida no início de abril, observando que ela viola o direito internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas. Todos os funcionários da organização foram instruídos a não se apresentar ao escritório, exceto para tarefas críticas. Uma revisão operacional está em curso. A missão de assistência da ONU no país, UNAMA, também não poderá cumprir seu mandato humanitário até que a proibição termine. A resolução enfatiza que a medida não tem precedentes na história das Nações Unidas. A resolução do Conselho de Segurança expõe a profunda preocupação com a proibição de mulheres atuarem na ONU no Afeganistão. De acordo com o texto, a restrição irá impactar negativa e severamente
as operações de ajuda das Nações Unidas em todo o país, incluindo a prestação de assistência vital e serviços básicos aos mais vulneráveis. A quantidade de pessoas que precisa de apoio humanitário no Afeganistão este ano chega a 28,3 milhões, um número sem precedentes. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Continuamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre a dificuldade das pequenas organizações da sociedade civil em obter recursos, com a Andrea Wolfenbüttel e o Gelson Henrique. Franklin, que absurdo essa matéria da ONU. Sem dúvida, né? Você pensar que em pleno século XXI a gente está vivendo ainda essa situação, né? As mulheres deveriam estar sendo tratadas em pé de igualdade com os homens há séculos, e no entanto ainda estamos na Idade Média, se não anterior a ela, Joel. Você sabe que, Gelson, eu queria te ouvir a respeito das meninas e das mulheres que atuam em organizações da sociedade civil e que também são alvo de preconceitos no nosso país. Oi, gente. Exatamente, esse é um ponto que não tem como deixar de falar de gênero se for falar de qualquer assunto que vai falar, né? E aí, principalmente quando a gente vai falar de organizações de sociedade civil e trazendo para o meu campo de debate, que são as periferias, na nossa pesquisa apresenta que a maior parte das pessoas que estão à frente, né, dessas organizações, que estão lutando e fazendo com que, com o mínimo de recurso possível, o melhor trabalho seja feito, são mulheres, e principalmente mulheres negras, né, que vão impactando a vida de outras mulheres, meninas negras. Então, o motor da transformação social no país, nesse momento, a partir da leitura desses dados que nós temos da PIPA, e aí vocês podem acessar o relatório completo e o infográfico no periferiasefilantropia.org, são as mulheres negras que estão segurando esse país, esse campo, né? Então, precisa-se muito falar dessa agenda, porque, por exemplo, nós vimos nessa pesquisa que 89% das equipes gestoras dessas organizações de periferia possuem um outro emprego e muitas das vezes para financiar o próprio trabalho que é feito no território. Ou seja, olhar para organizações de periferia já falar que se a pessoa parte de uma jornada dupla de trabalho. E aí, com todo o debate, né, do feminismo das mulheres no Brasil, a gente vai saber, se for mulher, então, vão ser jornadas triplas. E se forem mães, vão ser jornadas quádruplas. E isso voluntariamente. Ou seja, quando a gente está falando de não financiamento do campo, nós estamos falando de precarização da vida das mulheres, principalmente negras, no país. Então, existe também um quadro muito alarmante de gênero no país, só nesse nosso tema, porque nós temos outros que podem ser abarcados sobre isso. Então, o gênero tem que ser uma lente muito urgente para ser levada em consideração. Lembrando que as mulheres foram as mais atingidas pela crise de desemprego que aconteceu na pandemia, principalmente as mulheres negras. Agora vamos com a enquete da semana, Franklin. É verdade, nós a cada programa sempre apresentamos uma enquete, né? Ela não tem base científica, né, como o próprio nome diz, uma enquete, mas serve para a gente sentir um pouco a temperatura a respeito do tema que está sendo debatido no programa, né? E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte questão: você já fez doação para alguma ONG? Né? E olha só o resultado da nossa enquete, Joel. 78% das pessoas que responderam a nossa enquete disseram que sim, que já doaram para alguma ONG, né? Contra 22% que não fez ainda nenhuma doação, né? Acho que para esses 22% eu digo que comecem a refletir. Eu acho que é importante você doar, né? Inclusive quando você doa, você também é beneficiado, né? A partir do momento que a sociedade toda melhora, você também melhora a sua vida. Então é importante você doar. E dentro dessa questão da doação, Joel, eu queria fazer uma pergunta para os nossos entrevistados, para a nossa entrevistada, a André, e também para o Gelson. Vamos começar com a André. E eu queria perguntar se no estudo, no trabalho que ela tem, se as doações, né, as pessoas preferem doar para que tipo de ONG? Para aquelas pequenas, para as grandes, ou a grande maioria das pessoas não tem nenhuma predileção, elas doam para aquelas que mais perto da casa delas, enfim, se tem essa informação. Andréa.
Olha, Franklin, essa pergunta é muito boa porque eu acho que conversa com o tema que a gente está falando sobre a dificuldade das ONGs pequenas e periféricas terem acesso a recursos, né? A tendência dos doadores em geral é doarem para organizações com causas muito tangíveis, então eu estou falando assim, há uma preferência geral para criança e saúde, a gente percebe, são duas causas que mobilizam muito, e para organizações que eles já conhecem, eles já têm alguma referência, e organizações que pedem, porque muita gente não toma a iniciativa de doar, é uma coisa reativa. Você recebe o pedido de doação e ele, respondendo, doa. Então, as organizações maiores que têm mais condições de chegar até o doador, chegar até o indivíduo e pedir doações, elas vão naturalmente receber mais doações. Se elas têm condições de acessar o doador, se elas já são conhecidas, se elas defendem uma causa muito popular, né? Tudo isso facilita a captação de recursos e tudo isso canaliza para que as organizações maiores fiquem cada vez maiores, que é a questão que a gente está conversando aqui com o Gelson. E eu achei interessante a colocação dele, porque eu vejo uma necessidade dessas organizações periféricas de acessar recursos de duas fontes diferentes. Ele falou sobre os editais, né? Editais são chamamentos que doadores fazem para doar, e aí as organizações se inscrevem, se elas preencherem todos os requisitos, elas recebem essa doação. Editais já são bastante trabalhosos, porque não é que é só preencher um questionáriozinho de 5 minutos. Normalmente são bastante exigentes e me surpreendeu até que essas organizações pequenas consigam satisfazer os editais. Fiquei contente de saber, uma informação que eu não sabia. Mas eu acho que essas organizações periféricas precisam ter acesso às fundações que doam grandes recursos e tal, mas também ao doador individual. Então, eu quero parabenizar a PIPA por colocar essa base de 600 ou 1.000 organizações periféricas à disposição do doador comum, porque nós temos que sensibilizar o doador comum, porque esse doador que doa todo mês é aquele que realmente constrói a organização, porque não é uma doação grande que vem um ano e no ano seguinte não vem. É aquela coisa de pouquinho em pouquinho, mas que a organização conta e recebe. Então, eu quero dar os parabéns à PIPA por essa iniciativa, que eu acho que precisa ter uma espécie de cadastro de ONGs periféricas para que as pessoas possam doar. Gelson. Eu posso seguir daqui? Na verdade, eu acho que seria importante nós escutarmos, e só voltando, a Andrea sobre o último ponto, né, sobre a questão de gênero e tudo mais. Eu acho que isso é um lugar que é importante nós escutarmos sobre, né? Mas eu vou seguir, aí depois, André, se você quiser pegar essa bola. O ponto, eu acho que existem essas organizações, existem esse possível mapeamento, mas o que nós também vamos perceber, e isso é análise, né, desses nossos dados e nossa parte do nosso trabalho, que as organizações de periferia, elas têm mais acesso a edital, porque edital também é a maneira que o recurso chega em menor quantidade, né? Porque existem apoios que não é de um ano, por exemplo, né? Existem apoios grandes de longo prazo, apoios programáticos, institucionais, que chegam nas grandes organizações por via de doação direta, né? Dessas fundações. E aí o que a gente vai falar é como que a gente consegue fazer com que esses apoios também cheguem para as organizações de periferia. Por quê? Tem um ponto que a gente precisa falar de fortalecimento institucional, que André muito bem trouxe no início do nosso papo. Porque como que essa organização possui uma estrutura boa, que não tenha sobrecarga de trabalhos, que a gente consiga pensar para o trabalho ser feito da melhor maneira possível, né? Porque não é sobre deixar de acontecer. As organizações hoje que estão atuando no país estão em estado deplorável, a nível de financiamento de direitos e do sistema de trabalho, mas continuam fazendo porque é urgente e é sobre a nossa vida. Mas o ponto é como que se potencializa isso.
como que a gente tem um compromisso político de doação com essas organizações. Eu concordo, eu acho que tem que ter uma cultura de doação fortalecida e tudo mais, e para isso é preciso que as periferias também estejam na mesa. Por quê? Eu volto no dado da PIPA que aponta que 47,8% das doações, né, das principais fontes de recurso das organizações de periferia são os próprios indivíduos locais, é a própria territorialidade. Então, eu vou apostar numa filantropia territorial que está sendo feita. Como esses territórios estão fazendo doação e financiando isso. Então, eu penso, como que a gente consegue chegar a isso? Essa cultura de doação, né, que é esse movimento que a Andréa faz parte da coordenação e que eu também faço parte do movimento como um todo, de como a gente consegue fazer com que pessoas que tenham, né, entendam que esses R$ 100 aí no mês não vai fazer tanta diferença para a vida dela, mas vai fazer muita diferença para essa organização. Porque é isso, nós sabemos que grandes organizações no setor têm uma principal estratégia, pessoas e equipes giradas só para doação individual. Como a gente constrói uma estrutura de fortalecimento institucional para essas organizações de base, uma estrutura dessa também que consiga articular, capilarizar, mobilizar recursos focados. Porque também precisa sobre isso, né? Precisa ter essa outra leitura e uma rede. Porque quando a gente vai falar de descentralização de recurso, também é sobre descentralização de rede, principalmente, que é quem eu conheço que vai poder doar, que vai fortalecer essa agenda. E como conseguir isso? Mas antes, vamos ouvir a Andréia, como você sugeriu. Andréia, você falou que o setor de saúde e de crianças que tem mais apelo para receber doações. E uma pergunta aí, por que não as mulheres, já que nós temos aí dados importantes no país dizendo que há violação de direitos humanos em relação às mulheres, né, e às meninas também? Não, a causa da igualdade de gênero, ela não tem um apoio tão forte, não é uma causa tão popular para doações de indivíduos. Você eventualmente tem programas, né? Porque é importante a gente falar que você tem vários tipos de doação. A gente estava falando agora em relação às organizações periféricas, né? Você tem a doação dos indivíduos, que são as pessoas que doam e que são quem doa o maior volume de recursos no país. Isso é bem interessante, porque às vezes a gente acha, não, são as empresas que doam mais, são as famílias ricas que doam mais. Não, se você juntar, o bolo maior de doação é da parte das pessoas individuais, a doação pequenininha de cada um de nós que vai doando, que forma o maior bolo. Então, essa doação grande, o brasileiro tem muito a coisa de doar para o que ele enxerga, para o que ele vê o sofrimento, para o que ele entende o sofrimento. Então, quando você está falando combate à pobreza, combate à fome, saúde, crianças, idosos, essas são as causas mais imediatas que o cidadão ele enxerga o sofrimento, ele entende o sofrimento, ele consegue se colocar. Né? Outras causas, como defesa de direitos humanos, ou igualdade de gênero, ou mesmo causas tão emergentes como moradores de rua e tal, não têm tanto apelo ainda para as pessoas. Infelizmente, isso eu acho que é uma coisa, como você falou, da comunicação, de explicar melhor, nós falhamos muitas vezes em comunicar a gravidade dessas situações para a população. A gente teria que investir realmente mais em conscientizar a população da gravidade desses problemas e da necessidade de doação. Mas a igualdade de gênero ainda não é uma causa tão popular, apesar de que nós, mulheres, como mostra a pesquisa do IBGE sobre o terceiro setor, somos a imensa maioria de trabalhadoras nas organizações da sociedade civil. Agora, Franca, antes de fecharmos a enquete, Franca, e convidar os nossos ouvintes para participar, André, quem doa mais no país? A população de baixa ou alta renda? Olha, isso é relativo, né? Porque quem doa mais em valor, se você pegar cada pessoa, é claro que quem tem mais tem condições de doar mais. Mas se você olhar na proporção da renda da pessoa, as pessoas de baixa renda, elas doam mais. Isso significa assim, né? Se você ganha R$ 100 e doa R$ 10,
e tem um outro que ganha, sei lá, R$ 5, se ele doa R$ 1, o que doa R$ 1 proporcionalmente está doando muito mais do que aquele que doou 10. Então, essa é a realidade. As pessoas de mais baixa renda, elas proporcionalmente aos ganhos delas, elas doam mais do que a população de alta renda. Franklin. Para participar das nossas enquetes, você basta seguir o Observatório nas redes sociais, facebook.com/observatório 3setor, @observatório 3setor no Instagram, youtube.com/observatório 3setor. Nos 3 casos, o 3 em numeral, Joel. Chegou agora de uma participação especial no nosso programa, da professora Irene Reis dos Santos, que vai tirar as dúvidas dos nossos ouvintes e também colocar uma pergunta para os nossos convidados. Vamos lá, Irene. A professora Irene Reis dos Santos é fundadora, presidente do CORE e da comunidade Reinventando a Educação. Quando a gente tem uma organização do terceiro setor e a gente precisa, por exemplo, captar recurso financeiro, vem um grande obstáculo, que é justamente não ter mão de obra suficiente para poder escrever textos de editais, participar, enfim, de concursos e tal. Então, a minha pergunta é, como é que a gente faz para obter recurso dentro de pequenas ONGs sem precisar investir dinheiro antes? E outra pergunta é, que certificações a gente precisa ter, por exemplo, para poder obter recursos de nota fiscal e etc. Quais são as certificações mais importantes de uma organização do terceiro setor? Ajuda a gente com isso. Vamos começar com você, Andréia. Bom, ela sim, vamos começar comigo. Ela primeiro citou exatamente a questão que a gente está falando desde o começo do programa. Para captar recurso, você tem que ter recurso. Então, nós fazemos um grande trabalho, mesmo no Movimento por uma Cultura de Doação, para que doadores institucionais, instituições que doam, entendam que elas precisam fortalecer a estrutura da organização social. Não adianta você doar só para a causa fim. Então, tem uma creche, mantém uma creche, então eu vou doar para comprar coisa para as crianças, porque isso tudo é fundamental. Mas você precisa também fortalecer a organização. Você precisa profissionalizar, ela precisa ter recursos de gestão, fazer uma gestão direito financeira dela, ela precisa ter gente para captar recursos. Então, essa é uma necessidade que cada vez está ficando mais clara dentro do terceiro setor e cada vez mais nós precisamos do que nós chamamos de recursos livres, ou seja, recursos que nós podemos aplicar dentro das nossas organizações e não que precisem ir diretamente para projeto. E isso é uma dificuldade, porque quase todos os doadores, eles querem doar para a causa final, normal. Ele defende aquela causa, ele quer doar para as crianças, mas não adianta, porque se a organização não se fortalece, se ela não tem gente para trabalhar, uma hora ela não vai ter condições de continuar realizando o que ela faz, que é isso que o Gelson estava dizendo, ou seja, as pessoas para conseguirem trabalhar numa organização de periferia, elas têm que trabalhar num outro lugar para conseguir o dinheiro. Toda aquela mão de obra dela poderia estar voltada para a organização, não está voltada, ela está dedicando tempo e a capacidade dela para outra coisa. Quanto à outra parte da pergunta da professora, eu não sou especializada nesse tipo de legislação, mas eu sei que tem alguns certificados que são muito importantes. Eu não sei se o Gelson consegue responder essa pergunta. Você sabe, Gelson? Não, eu também não sei por conta que é isso, né? É uma outra coisa muito específica a partir das leis, mas isso não está sob o meu domínio. Eu sei que o certificado de OSCP, de Organização Social, é muito importante, e o certificado, o SEBAS também, é um outro certificado que é bastante relevante, mas eles não são suficientes para tudo, e eu não saberia responder especificamente essa questão da legislação. Mas a gente pode voltar num outro assunto que nós começamos, no início do programa nós falamos, que eu acho que é fundamental você voltar, viu, Gelson? Que é a questão do voluntariado, né? As pequenas organizações trabalham com voluntários e isso dificulta a captação de recursos, né?
para a continuidade dos projetos que a organização está desenvolvendo, a pequena ONG está desenvolvendo. Como é que você vê o futuro, a médio e a longo prazo, de como vencer esse obstáculo? Então, eu penso que com uma agenda de financiamento no país que consiga colocar a priorização do fortalecimento institucional dessas organizações como um gasto importante, né? Como o André bem trouxe, normalmente os gastos, os financiamentos sempre são para a ação, sempre são para os projetos, e pouco se é para as organizações em si, né? Para uma estrutura, para quem está gerindo esses projetos e tudo mais. Só que o ponto que a gente não que esquece, né, que o doador às vezes não se atenta, é que sem essa pessoa esse projeto não é feito. Logo, o orçamento de fortalecimento institucional, que recursos humanos, é sobre o projeto também. E precisa ser priorizado isso, né? Porque senão a gente vai acabar ficando nesse ciclo para sempre, né? Ad eterno, porque senão a gente precisa ter essa mudança na mente do doador. Eu acho que isso acontece a partir que isso se torne uma agenda no campo. Como a gente fala de democratização de recursos para as periferias e também para fortalecimento institucional. Porque isso não basta ser apenas um recurso para projeto, né? Precisa também ser um recurso bem programado para projeto, mas também para fortalecimento institucional. Ações afirmativas e políticas públicas seriam também um estímulo, né? Não, com certeza. Eu acho que é importante sempre ressaltar que o trabalho que o terceiro setor faz, ele não dá conta e não pode ser o que o Estado precisa fazer. Políticas públicas é o final do dia que a gente precisa estar lutando e defendendo a todo momento. Porque é isso que as periferias, inclusive, vêm fazendo, se organizando, é para reduzir danos do que não está tendo hoje, né? Então, o que está sendo dificuldade, qual é a dificuldade desse território? A gente entende que a principal ação e a forma de resolver isso é o Estado, a partir de políticas públicas, né, de programas que deem caminho a esses problemas, né? Porque senão também não vai dar conta. No final do dia é sobre disputa do Estado também, né? De como a gente vai disputar o programa, as políticas públicas efetivas para a população mais pobre desse país, que é quem sustenta historicamente. Eu quero agradecer à professora Irene Reis dos Santos, que é presidente do CORE, a Comunidade Reinventando a Educação, que teve uma participação especial fazendo perguntas aos nossos convidados e também refletindo aquilo que os nossos ouvintes queriam ouvir. Agora nós vamos para o destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor, e uma das matérias mais lidas na semana passada foi: prefeito de 65 anos casa com garota de 16 e nomeia sogra para o cargo. O prefeito de Araucária, lá no Paraná, o Issan Deyaine, casou com uma adolescente de 16 anos, ex-Miss Teen da cidade. O político filiado ao Cidadania tem 65 anos e nomeou a sogra como secretária municipal de Cultura. Com a repercussão, ele exonerou a sogra, mas descobriu que ele tinha também nomeado mais parentes para os cargos na prefeitura, o que é proibido. Lembrando que o casamento com a adolescente ocorreu 3 dias depois dela completar 16 anos. Um absurdo. Lembrando que o Brasil é o 5º país no mundo com mais casamentos infantis no mundo, Franklin. É verdade, nós já fizemos vários programas aqui no Observatório do Terceiro Setor a respeito desse tema e mostra que a necessidade de continuar se debatendo isso, né? Como está aí, o Brasil, 5º país do mundo em casamentos infantis. Até a gente pode até repercutir com nossos convidados, né, André e o Gelson, a respeito dessa situação, né? Meninas que deviam estar estudando são às vezes responsáveis a ter que cuidar de uma casa e entrando numa relação que ainda elas não estariam devidamente preparadas para isso, né? Gostei do comentário da Andréa. Franklin, isso realmente é algo que remete, como você estava falando, tem algumas coisas que remetem à Idade Média, né? É inacreditável que se permita que uma jovem de 16 anos, uma adolescente que ainda está fisicamente em desenvolvimento, se case
de uma maneira geral, ela se casar já é um comprometimento da vida adulta dela, né? Completar os estudos, se Vai casar com o preparar para avô, a né, na vida. verdade, né? Porque a Agora, idade é o avô, né? A idade, tem idade para ser o avô dela, né? Nem o pai, o avô, né? exatamente, exatamente. Então você vê que nesse caso a menina serviu como moeda de troca, né? Provavelmente para os favores que esse prefeito teria condições de dar para a família. Então, isso é uma situação assustadora, eu diria. E é muito bom que o tema seja trazido aqui, porque também é missão nossa no terceiro setor alertar a sociedade e denunciar essas coisas e ativar, né, estimular o governo a modificar essa legislação que permite esse tipo de coisa. Gelson. Então, gente, esse assunto é muito delicado, né? Eu acho que existem especialistas e pessoas que têm mais propriedade a falar sobre ele do que eu em si, mas não precisamos falar sobre como isso é chocante, né? Como os dias de hoje isso ainda se acontece e isso foi visibilizado, né? Mas tem muitos outros casos que com certeza não estão visíveis, que não são pauta no campo. Então, eu acho que também tem que pensar como que a gente consegue, né, a partir dessas organizações que atuam, né, com o direito de crianças e meninas, né, sexuais e reprodutivos, inclusive, nessa agenda, como a gente consegue dar mais margem para isso. Existem organizações que estão atuando com isso em periferias no Brasil inteiro, né, que estão pensando a vida dessas meninas e como a gente consegue fortalecer isso como agenda. Porque se isso acaba se tornando, né, se o prefeito de uma cidade faz isso, se torna público, isso mostra o quão grave ainda é esse campo. E como isso precisa ser priorizado, né? Então, como o André falou logo atrás, que isso ainda não é uma agenda que é colocada como prioritária dos doadores, por que não? E aí, como que a gente trabalha para que isso se torne? Né? E eu acho que existem organizações no Brasil inteiro que já estão debatendo isso, que são especialistas, que têm metodologias, ferramentas, estratégias de segurança que fariam mais sentido. E aí o que se conecta ao meu campo é como a gente fortalece essas organizações. Então, é isso. É só uma informação, essa menina, ela casou 3 dias depois de completar 16 anos. Olha só. Ou seja, tudo isso foi articulado quando ela tinha 15 anos, ela completou os 16 anos, aí fez o casamento com esse senhor de 65 anos. Estamos caminhando para o final do programa, Frank e convidados. Com a crise financeira provocada pela Covid-19, houve uma demanda acentuada de profissionais e as ONGs tiveram desafios em contratar ou reter suas equipes de captação de recursos. Rapidamente, Andréia, como vencer esse novo desafio que foi provocado pela pandemia, que, aliás, trouxe também outros problemas, né, em relação principalmente às pequenas e médias organizações da sociedade civil? Olha, de fato, o profissional de captação de recursos é uma preciosidade. Eu mesma já passei recentemente por um processo que eu estava para uma organização, a gente estava tentando encontrar. Mas eu acho que esse caso, você tem que formar novos profissionais. As pessoas do terceiro setor, elas têm capacidade, elas são talentosas e elas podem perfeitamente passar a atuar como captadores de recursos. A questão só é exatamente aquela que a gente falou. Você precisa ter como remunerar esses captadores de recursos. Eles precisam fazer um curso, precisam se preparar e precisam trabalhar. Mas eu acho que o desafio ainda bem que nós estamos precisando de mais captadores de recursos, ainda bem que estamos investindo em áreas de captação de recursos e precisamos formar novos captadores de recursos. Essa é a questão. Agora, o maior desafio não é você ter os profissionais, o maior desafio é você obter recursos para remunerar esse trabalho que vai trazer sustentabilidade financeira para a organização. Franklin, qual o seu comentário final do nosso programa? Estamos, como eu disse, caminhando para o final do Perspectiva. Perfeito, João. Eu queria fazer, na verdade, um aviso e um convite ao mesmo tempo, né? Avisar que existem cursos de captação
de recursos, né, como captar recursos, né, para as pequenas ONGs, né, e que elas podem ficar atentas ao nosso site, ao nosso portal, e lá vão obter informações. Inclusive nós já chegamos a fazer também uma parceria com a Salvador Arena com palestras a respeito dessa, como captar recursos, né. Então, com certeza a gente vai voltar à carga disso, e o melhor caminho para essas pequenas ONGs é ficar sintonizada no portal do Observatório do Terceiro Setor. Seus comentários finais? Acho que é importante as pessoas começarem a refletir na necessidade de doar, tá? A gente só vai conseguir uma transformação social se a gente tiver uma participação ativa, não só ficar no discurso, mas também na ação. Se você não tem um tempo para você dedicar ao voluntariado em uma ONG, em uma associação qualquer, pelo menos contribua financeiramente. Você já está ajudando a fazer essa transformação na nossa sociedade. Porque o processo de reconstrução do país passa por um terceiro setor forte. Andréia, suas considerações finais, o que mais importante você gostaria de deixar registrado no nosso programa? O mais importante é a mensagem do Franklin mesmo. E se você não sabe para quem doar, existe um teste, chama Descubra a Sua Causa. Você pode fazer, lá você vai descobrir qual é a sua causa, defenda uma causa, abrace uma causa, você vai estar praticando a cidadania. E lá, nesse mesmo portal, tem indicações de ONGs para doar. E também visite o portal da Pipa, pelo que o Gelson falou, acho que ele pode falar melhor agora nas considerações finais dele. Gelson, você que é reconhecido pela Choca Brasil como um dos 10 jovens transformadores da democracia brasileira, quais são as suas considerações finais? O que mais importante você gostaria de deixar registrado? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Foi muito bom essa manhã, aqui nós estávamos trocando e tudo mais. O que eu acho que é importante nós deixarmos bem explícito e evidente é que olhar para as periferias como o motor da transformação social no país. E isso precisa ser uma causa, né? Como que a gente precisa entender que as periferias, elas também são uma agenda política e que precisa ser de financiamento. Então, é isso, como a gente fortalece as organizações que assim estão trabalhando, né? E muitas vezes seja por via de visibilidade, via de organizações, coletivos pequenos que estão fazendo vaquinha, por exemplo, né? Como a gente divulga isso, apoia com pouco recurso, mas também, ao mesmo tempo, a partir do meu local, né? Porque como é isso? No ambiente do Observatório do Terceiro Setor, entendo que muitas pessoas estejam trabalhando no terceiro setor. Como que a gente consegue fortalecer as periferias dentro do nosso campo? Porque ainda são organizações que têm muitas questões a serem priorizadas nesse momento. Então, é isso. A partir das dificuldades que você levantou, a partir das dificuldades que você levantou no nosso programa, qual é o seu maior medo em relação ao futuro do terceiro setor no país? Olha, é que seja a partir de uma agenda que não dê conta da realidade do Brasil e que esses financiamentos eles continuem não chegando e no final nós vamos ter que continuar dando resposta, né? Só que aí a que ponto e de que maneira? Eu acho que o meu principal receio é esse, como essa agenda não mude. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a presença de Andréia Vogt-Fubel, a integrante do Comitê Coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação. E Gelson Henrique, sociólogo, mestrando em Políticas Públicas e coordenador executivo na iniciativa PIPA. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, mudanças climáticas. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.